costumo dizer que essa oração eu não tenho como fazer no seu lugar, porque Deus não vai violar sua vontade, nem que eu ore por isso, mas você pode orar. Então você pode chegar agora para Deus e falar: Deus, fala comigo hoje, eu estou abrindo meu coração aqui para ouvir da palavra do Senhor. Então, quando você ora dessa maneira, Deus fala com você, não que você quer ouvir, mas que você precisa ouvir. E eu espero que você saia daqui hoje com um relacionamento mais profundo com Jesus na sua vida ainda. Amém, queridos? Depois da mensagem nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. A ceia, na verdade, faz parte da nossa mensagem hoje aqui. Vamos orar juntos? Dá a mão para quem está do seu lado, seu irmão, sua irmã. Dá a mão para eles. Vamos orar nesse momento? Ora pedindo a Deus para falar com você. E eu peço que você ore também por mim, para que eu tenha a graça do Senhor para ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Eu me uno com meus irmãos, Senhor, e peço que Teu Espírito Santo fale comigo hoje aqui, Senhor. Dá-nos graça, unção, direção do Senhor aqui na Tua palavra hoje. Fala conosco, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a um encontro com Jesus na Tua palavra hoje aqui também. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Tema de hoje, um encontro com Jesus. Queridos, vamos falar um pouquinho de relacionamento. Aliás, já quero começar a mensagem identificando o público aqui. Quantos casados temos aqui? Casados? Muito bem, ok. Namorados e noivos? Aí, tá bom. Solteiros? Assim. Isso. Tá bom, legal. Pode abaixar a mão. Já pode abaixar. Já viram. Isso. É porque eu começo falando de relacionamento. E relacionamento, para dar certo, ele tem que ser cheio de encontros. Eu perguntei aos casados aqui, porque eu queria falar agora, nesse momento, com os casados, voltando para os solteiros, mas o casado, eu quero que você se lembre de algo. Você que é casado, se lembra do seu primeiro encontro? Primeiro encontro de vocês, como é que foi? Dá para vocês se lembrarem? Primeiro encontro, primeira saída ou primeira troca de olhar, sei lá, tenta se lembrar aí. Encontros são marcantes. A gente fica bobo no primeiro encontro, não fica? Geralmente tropeça, cai, derruba Coca-Cola no outro. Não tem isso? Alguém aqui durante o namoro já derrubou Coca-Cola no outro? Eu. Tadinha da Magda. Eu estava assim, eu me lembro que nosso namoro, eu e a Magda, nós fizemos assim, bem no nosso estilo, era a nossa maneira, era a orientação que eu tinha, né? E eu seguia à risca toda a orientação que me davam. Então, nós andamos juntos um tempo, pegamos amizade. Primeiro, nós éramos muito amigos. Depois, começamos a orar juntos. Pedimos conselho para irmãos maduros. Depois de tudo acordado e com o conselho dos irmãos, aí marquei, fui falar com os pais dela, tudo mais. Eu me lembro que eu estava saindo da casa dela. Eu estava assim, tão encantado, olhando para ela, segurando na mão dela, que eu fui dar tchau, fui dar um beijo na mão dela, beijei a minha. Você lembra? Você não esquece, né, na verdade? Nem se lembra. Você não esquece. Pois é, isso acontece. Primeiro encontro é desse jeito. Encontros são assim, eles são emocionantes. Encontros são apaixonados. Encontros são marcantes. Se você só vê uma pessoa ou fala com ela ocasionalmente, se só vê ocasionalmente ou fala com ela ocasionalmente, o relacionamento se acaba. Pode notar, até com amigos acontece isso.
A gente perde a amizade porque perdeu o contato. Às vezes a gente se lembra, esses dias eu me lembrei de alguém, esse negócio de internet é um negócio interessante, né? Que a gente vê tanta gente, aí nos comentários eu vi alguém falando, eu conheço essa pessoa, aí eu vi a foto da pessoa, falei, gente, era um brother querido na época de adolescente, na igreja, tal, amigão, mas distanciamos. Por quê? Porque nossas vidas tomaram rumos diferentes, faltou contatos, te garanto uma coisa, se a gente se encontrar hoje, vamos nos lembrar dos velhos tempos, mas hoje nossa vida talvez não tenha mais nada a ver um com o outro, porque foi perdendo os contatos. E se a gente perde o contato, a gente não nota as mudanças, as mutações que a outra pessoa vai passando. Eu não sou a mesma pessoa hoje que eu era 23 anos atrás, quando me casei com a Magda, nem ela é também. Fomos nos adaptando, fomos nos conhecendo, fomos nos redescobrindo. É assim, a gente vai mudando ao longo do tempo. Por isso que precisamos de encontros, de estar junto, de comunhão, de relacionamento, de amizade, de bate-papo. Alguns casais já perderam todo o encanto entre si, por exemplo, porque se tornaram dois estranhos. Quando chega em casa, parece reunião administrativa da empresa chamada lar, não é? Onde os dois se sentam para conversar. Olha, está faltando tal coisa, tem que trocar, tem que pedir, tem que fazer uma pintura nova. Aqui em casa, criança na escola, recebemos uma notificação. E fica ali só cumprindo, só falta terminar a reunião com uma ata. Né? De tão impessoal que está a conversa do casal. Não estou dizendo que não tem que fazer esse tipo de coisa, que faz parte da administração da casa, conversar. Mas daqui a pouco são dois desconhecidos morando juntos. Bom para um casal é quando se falam sempre. É quando se comunicam. Quando arruma desculpa para estar junto. Quando um se desdobra para só poder almoçar com o outro, ou jantar com o outro, porque a vida está corrida, mas eles se encontram em horários de trabalho para poder, pelo menos, se ver. Ou, no mínimo, aquela de um ligar para o outro só para ouvir a voz, só para falar. É gostoso isso, porque isso se aproxima um do outro. Então, o que casais precisam fazer? Se falar, se comunicar, trocar recados. Hoje, com internet, com celulares, isso facilita bastante. Trocar músicas. Olha, eu ouvi uma música tão linda, queria que você ouvisse também. Passa um para o outro. Ouvi isso aqui, que legal. Conversas ao longo do dia, para a gente estar sempre se sintonizando, sempre se conhecendo e se redescobrindo. Quando conversam, sonham juntos. Sonham coisas impossíveis. Por que não? Querido, que tal o ano que vem nós íamos então para Dubai? Não é? Impossível financeiramente, mas por que não? Não é? Sonho, é. Agora, pode-se fazer também planos. Planos já são sonhos possíveis. Pode demorar um pouco, mas dá para se planejar. Quando saem juntos, para qualquer coisa, mas saem juntos. Se puder sair juntos para uma conversa entre os dois, melhor ainda. Quando comem juntos, quando eles dão boa noite um para o outro, quando... porque tem casal que às vezes vai dormir um horário, outro no outro horário, nem boa noite se dão mais. Então o casamento tem que ser assim, cheio de beijinhos e abraços ao longo do dia, bom dia e sorrisos durante as manhãs, toques e beijos, tudo isso é relacionamento. Quando nós tratamos sobre nosso relacionamento com Deus, no caso aqui especificamente, nosso relacionamento com Jesus, nós precisamos também nos encontrar com Jesus de diversas formas ao longo do nosso dia. Jesus não pode ser para nós apenas aquele amuleto da sorte que você saca num momento de necessidade. Aquela coisa no meio do dia, quando está tudo errado, ai meu Jesus, né? Está parecendo aquela história de quando um baita problema no meio da igreja e tudo mais, aí tem aquela reunião do corpo diaconal, aí um diácono toma a palavra e fala, irmãos, já fizemos tudo o que poderia fazer, agora só nos resta orar. Orar era o que tinha que fazer, na verdade, era a primeira coisa a se fazer. Então, às vezes, nós agimos assim com Deus também, deixamos a oração para o último plano, deixamos os contatos com Deus para o último plano na nossa vida.
e por isso nos tornamos desconhecidos no nosso relacionamento com Deus. Quando nós erramos o caminho, quando nós tomamos decisões erradas, quando nós falhamos na orientação divina para a nossa vida, o termo usado, errar o caminho, é traduzido para nós como a palavra pecado. Pecado é isso, errar o alvo, errar o caminho. E na Bíblia Sagrada diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor. Note, o texto não diz fazem separação entre mim e vós, mas entre vós e mim. Qual a diferença? A diferença é que pecado não me afasta de Deus, não afasta Deus de mim. Deus vai continuar me amando, Deus vai continuar falando comigo, mas o pecado me afasta de Deus, me torna insensível. Quando eu vou ao longo do meu dia errando o caminho, quando eu deixo de fazer o que eu deveria fazer, porque quando a gente pensa em pecado, você pensa em assassinato, em adultério, em mentira. Eu estou falando, pecado é errar o alvo. Meu irmão, quando você se levanta pela manhã cedo, não faz nenhum contato com Deus, você está errando o alvo da tua vida, isso é pecado. Você está perdendo a direção de Deus para a tua vida, o melhor de Deus para a tua vida, isso é errar o alvo. Então isso vai te separar de Deus, no sentido de que você vai ficar insensível. Se Ele falar, você não vai ouvir. Se Ele der uma orientação, você não vai perceber. Deus passa a ser um ser estranho para você, e não mais um ser familiar, não mais aquela voz que você conhece quando fala. Por isso, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Nós estamos estudando aqui sobre o tabernáculo, e no estudo sobre o tabernáculo, vendo o sentido de vários dos móveis que tem. Um deles é uma mesa com pães colocados diante de Deus. E é interessante isso, a mesa dos pães, e aparece o texto lá em Êxodo, tudo mais, você consegue ver ali detalhes sobre esse móvel, mas a mesa significa o seguinte: a mesa na Bíblia significa comunhão, porque para eles comer juntos era mais do que simplesmente uma refeição juntos. Comer é comunhão. Comer juntos significava que nós estávamos participando de alguma coisa em comum, e isso traz comunhão entre nós. Mesa dos pães. Pão na Bíblia é alimento. Então a comunhão, o alimento, e aliás é chamado pães da proposição. Os judeus chamam de pães da presença, porque ficam ali diante da presença de Deus, ou mesa do encontro, da comunhão. Aquela tenda também era chamada tenda do encontro. Jesus compara aquele pão com Ele mesmo. Isso em João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus disse: tem um pão que vocês comem e depois você tem fome de novo, mas se alimenta de mim. Isso vai suprir aquela fome existencial sua. Em outras palavras, esse vazio que tem dentro de você, Jesus está dizendo: sou eu que preencho esse vazio. Essa sede existencial, é comigo que você resolve isso. Então nós precisamos comer desse pão, não vale nada deixar o pão sobre a mesa, tem que comer desse pão. Experimentar Jesus, ter uma ligação íntima com Ele, trazer Jesus para dentro de nós, de um relacionamento íntimo e constante. E esse relacionamento se fortalece bastante, da mesma maneira que eu citei aqui no relacionamento homem e mulher, quando a gente passa a ter encontros com Jesus ao longo do dia. Não somente um momento ocasional no culto de domingo, ou como eu disse, quando você usa Jesus como um amuleto de sorte, não nesses momentos, mas há uma maneira de você desenvolver isso diariamente, de uma forma tal que você passa a ter uma experiência diária com Jesus e vai crescendo. Eu quero listar aqui algumas delas para vocês. A primeira: precisamos nos encontrar com Jesus em sua palavra. Quando a gente pensa em palavra de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer que a palavra de Deus vai além até mesmo disso. Mas só de pensarmos na questão da Bíblia Sagrada, da revelação escrita de Deus para nós, eu quero te dizer que Jesus é o Espírito por detrás daquelas palavras. João 6,63, ele fala: as palavras que eu lhes disse, elas são espírito e vida. Quando você
lê as Escrituras e abre o seu coração e elas entram em você, você está se enchendo com o Espírito Santo. Paulo fala na carta aos Efésios, enchei-vos do Espírito. Em Colossenses ele fala, seja a palavra de Deus rica em vossos corações. E os dois textos são paralelos. Isso significa que ser cheio do Espírito, ser cheio da palavra é a mesma coisa. Quando você se enche da palavra de Deus, você se enche do Espírito de Jesus. Quando você tem uma leitura constante das Escrituras Sagradas e descobre Jesus nela, você se enche com o próprio Espírito de Jesus. Há um tempo atrás, aqui numa das mensagens, eu estava dizendo para os irmãos que nós precisamos abrir os olhos um pouco mais para toda a criação de Deus. Precisamos pedir para Deus que Ele nos dê olhos de poeta, de modo que a gente possa olhar para uma flor, olhar para uma árvore, olhar para um animal, algo da natureza, até uma pedra, e ver algo além daquilo que você está vendo. Ontem à noite, por exemplo, estava uma lua linda, linda. Alguns de vocês notaram, outros só viram. Outros mais bobinhos que nem eu fotografaram. Que quer guardar aquele momento. Mas para que você fotografa a lua? Porque é única aquela que eu estou vendo. Como assim? Hoje vai ter de novo? Não, hoje é outra. Aquele momento é um momento único. E a nossa vida é feita com esses encantos que tem. Eu não queria perder aquele momento. Eu simplesmente abri uma janela, eu fui ali, na verdade, pegar uma toalha que estava se secando. E eu vi aquilo, eu falei, é lindo, isso não pode passar, é momento único, isso é muito bonito. Então nós temos que valorizar esses momentos, que Deus abra os nossos olhos, para que a gente veja a vida de forma diferente. Agora eu tenho recomendado a vocês a pedir também para Deus para dar olhos e ouvidos de profeta. Aqueles que reconhecem as coisas de Deus, ou o próprio Deus, por detrás das coisas. Quando nós, por exemplo, falando agora no nosso contexto, reconhecemos Jesus por detrás das palavras. Por exemplo, quando eu leio as Escrituras e encontro Jesus nela. Quando eu leio as Escrituras pera, não, isso aqui foi Jesus que ditou para o cara, não é possível. Está falando tanto comigo. Às vezes nós lemos as Escrituras e parece assim, meu Deus, eu estou nessa história, eu sou essa pessoa na história. E Jesus está tratando comigo naquela história. Há momentos em que eu percebo assim, Deus está falando claramente comigo. Eu separei um texto aqui para mostrar isso para vocês. Em Salmo 128, do 1 ao 3, o texto mostra algo que eu queria que você imaginasse o seguinte. Imagine, é assim que eu imagino, tá? Isso é minha imaginação pessoal. Para mim, é como se Jesus falasse o seguinte, olha, vai lá, fala para esse rapaz isso aqui. E eu percebo, alguém está me dando esse recado e eu falo, foi Jesus que mandou você falar isso para mim, não foi? Olha esse texto. Como é feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. Você, e toma esse você para você mesmo, comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você acredita nisso, meu irmão? Eu acredito. Olha o que mais. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Videira frutífera, uvas, vinho, alegria. Tudo isso é ligado nas Escrituras Sagradas. O que o texto está dizendo é o seguinte, seu cônjuge vai te dar muita alegria. Você vai levantar as mãos para os céus para agradecer a Deus por quem você é casado. O texto continua, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. A oliveira, dali vem, o azeite era usado para sanar feridas, limpar a ferida, dar alívio naquele ardor da ferida, e o azeite também é usado no próprio tempero também, então ele dá sabor à vida, mas ele também alivia feridas. O que o texto está dizendo? Seus filhos vão se sentar à mesa com você, isso é comunhão, isso é relacionamento. Seu relacionamento com seus filhos vai curar você, vai te dar sentido existencial.
Você vai falar assim, você vai ver os seus filhos e vai falar, como é gostoso estar vivo. Porque seus filhos vão te dar essas alegrias. E diz assim o final do texto: assim será abençoado o homem, a mulher, que teme ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você vai ser abençoado assim. Lê a Bíblia para você, meu irmão. Quando fala essas coisas, eu imagino como se Jesus estivesse falando para mim isso. Encontre Jesus na sua palavra. Agora, a palavra de Deus não é só a palavra escrita. Quando eu ouço um sermão da palavra de Deus, eu procuro, no meio daquele sermão, reconhecer a voz de Jesus falando. Eu escutava, por exemplo, nessa semana, um irmão estadunidense pregando, e estava no carro, dirigindo, ouvindo aquela mensagem, e teve um momento que aquele irmão começou a falar, parecia que ele estava ali do meu lado, me contando algumas coisas. Eu reconheci, eu falei, sabe aquela coisa de criança, sabe? Jesus, é o senhor aí? Né? É o senhor que está aí? O senhor falou comigo. Eu percebo muitas vezes que aquelas palavras não são... Eu sei que é o meu irmão ali em Cristo que está pregando, mas eu sei que ali tem a inspiração de Jesus. É Ele falando comigo, e aquilo me edifica. Quando a palavra de Deus entra dentro de mim, eu me torno cheio do Espírito Santo e cheio de fé. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Outra forma de você ouvir a voz de Jesus é quando você começa a perceber, quando um irmão fala com você, e você percebe que é Jesus falando com você através daquele irmão. O irmão está falando e você, peraí, eu sei quem está falando aí, é Jesus. Eu percebo. Eu estava num almoço com um irmão em Cristo, e ele falando algumas coisas, falando dele, na verdade. Eu percebi que aquilo era tão meu, era tão para mim, que eu saquei rapidamente o celular, fiz uma anotaçãozinha, pedi até desculpa, eu preciso anotar isso, porque isso aqui foi bom demais para mim. É muito bom. Eu percebi Jesus falando ali comigo. Deus falou comigo. Então você reconhece Jesus nas coisas. Que Deus nos dê esses olhos e ouvidos de profeta. De entender e perceber e conhecer Jesus por detrás dessas situações. Até quando eu ouço uma canção, algumas vezes a canção fala comigo, outras vezes a canção, ela coloca na minha boca palavras que eu não sabia como falar, e outras vezes ela simplesmente amplia a minha imaginação e eu começo a ver coisas que eu não estava vendo antes. Há uma canção, por exemplo, em que o irmão está retratando alguém que entra exatamente nisso que nós estamos estudando, no tabernáculo. E ele entra para dentro da tenda, para o santo lugar. E quando ele entra no santo lugar, ele vê a mesa dos pães, a iluminação do candelabro e o altar de incenso. E a canção vai narrando aquele momento, dizendo: o meu pão, a minha luz, a minha oração, és tu, Jesus. A impressão que dá é que ao entrar naquele santo lugar, eu entrei para dentro de Jesus, eu estou dentro dele. Eu mergulhei em Jesus, eu tive uma experiência mais profunda com Jesus na minha vida, ouvindo uma canção, e reconheci, quem inspirou isso foi Jesus. Então, nós ouvimos palavras de Deus e temos esses encontros com Jesus ao longo do nosso dia. Isso aumenta o nosso relacionamento com Ele. Segunda maneira, nós precisamos nos encontrar com Jesus através da oração. Vamos dar uma olhadinha de novo no tabernáculo. Para que você se familiarize, o tabernáculo era essa tenda criada no deserto. Vamos imaginar que essa tenda mostra um relacionamento que nós temos com Deus. As coisas só acontecem a partir da cerca para dentro. Mas mesmo cerca dentro, lá dentro da tenda é que é a tenda da revelação. Tem gente que está do lado de fora da tenda, ou seja, não está vendo nada, não entende nada. O que é essa coisa que os crentes cantam, que eu não entendo?
Não entende, está fora do tabernáculo completamente. Outros adentraram no tabernáculo, mas estão ainda naquele átrio exterior. Se relacionam superficialmente com Deus. Eu gostaria que você, na sua oração, tivesse cada vez mais uma experiência mais íntima com Deus, menos superficial. Vou te explicar isso de modo bem prático, mostrando nas Escrituras 2 tipos de oração. A primeira, bem superficial, de alguém assim que está se relacionando com Deus com modo interesseiro. Deus para esse cara aqui, nesse momento da vida dele, mais adiante ele se aprofunda no relacionamento com Deus, mas nesse momento da vida dele, Deus é um amuleto da sorte. Ele está assim fazendo uma fezinha com Deus na vida dele. Deus e um pé de coelho para ele era a mesma coisa. Tanto que ele faz testes e provas com Deus e tudo mais, porque se relaciona com Deus de modo muito raso e superficial. Quem é esse cara? Jacó. Vamos ver o que o Jacó ora. Olha essa oração do Jacó em Gênesis 33, de 20 a 22. Eu acabei não explicando no começo aos nossos visitantes, todos os textos que nós vamos utilizar vão estar nas nossas telas. Se você quiser todos eles, na internet é postado na segunda-feira o áudio da nossa mensagem com um download para você baixar todos esses textos, tá bom? Na terça-feira é colocado o vídeo. Se você puder, nos siga nas redes sociais, Comunidade Carisma, no Twitter, no Facebook, e você fica por dentro de tudo isso também. Gênesis 33, de 20 a 22, diz assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, lavar, passar e cozinhar, parece que ele está fazendo isso com Deus, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Uma oração para lá de egoísta, né? Interesseira e cheia de condicionais. Se Deus só comigo, se Ele me abençoar, se Ele fizer tudo, e tem mais, se Ele me der muito dinheiro, aí eu pego 10% e dou para Ele, né? Eu dou aqui, eu deixo um tiquinho aqui para Ele. É interesseiro. Para muita gente, Deus é somente esse amuleto de sorte, que você saca em tempos de necessidade para fazer uma fezinha. É aquela pessoa que chega assim e fala: eu vim aqui na igreja, tá, se Deus me abençoar, viu? Se Deus me abençoar, eu estou desempregado, se eu conseguir um emprego, aí eu vou servir a Deus. Mas se eu não fizer isso, eu não vou fazer não, vou procurar outro. Aí ele vai procurar outro. Mas se Deus me abençoar, pode deixar, eu vou colocar uma faixa lá em frente da minha casa, agradeço a Deus pela graça alcançada, né? É a ideia de pagar promessa. Ele pede algo grande para Deus, aí bota, não, mas eu pago. Depois deixa eu fazer, se fizer eu pago. Isso não é fé, isso é usar Deus, isso é interesseiro. Apesar de tudo isso negativo que eu estou falando, eu vou fazer um contraponto aqui agora. E o contraponto que eu quero dizer, eu falei tudo negativo, mas vou fazer um contraponto. Mas sim, isso é oração. É oração. E na oração não existe oração certa ou errada. Existe a que é feita e a que não é feita. E eu quero dizer isso aliviando você, que talvez se identificou com isso que eu estou falando. Falou: cara, eu oro desse jeito mesmo. Aliás, eu vim aqui desse jeito hoje. Eu vim aqui para receber uma bênção. E se eu não recebesse, eu já ia procurar outro lugar. Querido, Deus entende você. Deus sabe lidar com crianças como eu, como você, que muitas vezes somos crianças diante de Deus e agimos dessa maneira bem egoísta. Mas a minha sugestão de estar falando isso para você hoje é que a gente pode crescer um pouco mais. A gente não precisa ser eternas crianças. Há uma oração que ela é muito mais profunda. Há uma oração que ela revela muito mais fé do que essa que nós mostramos aqui agora. Por exemplo, a oração de Jesus, lá em Lucas 22,
versículo 41 e 42, o texto diz assim: E Jesus se afastou deles, dos discípulos que estavam com ele lá, a uma pequena distância, e ajoelhou-se e começou a orar. E Jesus orou assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu acho fantástico essa de Jesus falar o seguinte: Deus, o Senhor sabe o que é o melhor para a minha vida, e eu vou descansar. Porque se eu for pedir o que eu quero nesse momento, se você sabe o contexto da história, veja bem, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele se esvaziou da sua divindade, ele andou com a gente como homem. A gente hoje já lê a história e fala: Jesus foi para a cruz. Jesus não sabia o que ia acontecer. Ele tinha percepções apenas, como qualquer ser humano igual nós. E ele percebeu que ele tinha que ir para a cruz, e que ia ser muito sofrimento. E ele está pedindo: Pai, eu não quero. Estou abrindo meu coração, eu não quero. É muita dor. Esse cálice eu não quero beber. Dá para afastá-lo? Ele percebe que não era o melhor. Faz o seguinte, faz o que está na mente do Senhor, não o que eu estou querendo. Porque eu sei que o Senhor está vendo o todo, eu só estou vendo o que está na minha frente. Essa é a oração de Jesus: faz a tua vontade, é melhor do que a minha. Deixa eu explicar isso para você, querido. Deus quer crescer em comunhão com a gente e nos levar a uma confiança maior, um relacionamento maior com Ele. Vamos voltar naquele paradigma de relacionamento que eu estou usando aqui. Como é que você sabe que um relacionamento entre um homem e uma mulher, como é que você sabe que um relacionamento já está maduro? Você sabe que esse relacionamento é maduro quando cresceu o nível de confiança entre um e outro. Um conhece bem o outro, um confia no outro. Com maior o nível de confiança entre aquele casal, mais profundo e mais maduro é esse relacionamento. Assim também no nosso relacionamento com Deus, ele se torna mais maduro quando nós passamos a confiar mais em Deus e também quando percebemos o quanto Ele confia na gente. Quanto mais você consegue perceber essa confiança de Deus em você, e quanto mais você consegue perceber essa maneira de Deus relacionar com você, falar com você, e o modo como você passa a confiar nele, isso aumenta, melhora o seu relacionamento com Deus. Isso é fé. Nós confundimos fé em Deus com fé na cura ou fé no milagre. Presta bem atenção nisso. Fé em Deus não é crer que Deus vai curar ou crer que Deus vai fazer milagre. Fé é crer, é confiar. Sabe o que é confiar? A palavra confiar é a mesma palavra quando você faz um investimento, um depósito bancário. Você pega o seu dinheiro e confia o dinheiro nas mãos do banqueiro, do banco. Porque ele vai trabalhar com o seu dinheiro e vai render algo para você. Você confiou, você entregou. E depois você vai receber de volta. Mas você entregou naquele momento. Quando você confia em Deus, você está entregando sua vida ou a situação na mão dele, e está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu vou descansar. Eu vou descansar. Fé é entregar a Deus tudo. E acreditar que a vontade de Deus, seja ela qual for, é a melhor para a sua vida. Isso é fé. Isso é fé. Eu estou dizendo porque nós temos uma mania de querer manipular Deus através da oração. Deus, eu não quero sair aqui do emprego. Está tendo corte aqui, eu não quero sair. Deus, não me tira desse emprego. Deus, você está orando: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas você está esquecendo de parar num determinado momento e falar: Deus, espera um pouquinho. Eu estou vendo só aqui na minha frente. O Senhor, de repente, está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Talvez eu precise sair daqui, eu não estou entendendo isso. Vamos fazer um acordo? Faz a tua vontade e eu descanso. Eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Vou te entregar tudo, confio no Senhor. E tem mais, vou te adorar a partir de agora e vou ficar tranquilo, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Porque o que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele vai fazer. É isso que a Bíblia diz. E isso é fé, meu irmão.
fé é isso. Fé é dessa maneira. Na oração, então, é esse momento quando a gente confia em Deus e confia nele. Entende? Não é fé, não é fé na cura, é fé em Deus. É fé em Deus. É mais ou menos como aquela expressão do Jó: ainda que ele me mate, eu não vou deixar de servi-lo. Eu vou confiar nele, eu confio nele, minha vida está nele. Eu não tenho por onde correr, eu corro para ele. Mas o que está acontecendo com a tua vida? O que está acontecendo eu não entendo, mas eu vou entender mais adiante, eu sei que eu vou entender. Eu sei que eu vou entender, porque eu confio nele, ele é bom, ele vai fazer o melhor para mim. Isso é fé, meu irmão. Então vamos crescer nos nossos encontros com Jesus, de modo que as nossas orações, elas comecem a ficar mais cheias de fé e com menos egoísmo, que elas passam a ser uma oração de mais relacionamento com Deus, onde a gente confia mesmo no Deus que a gente serve, no amor dEle. Eu conheço Deus, eu sei que Ele não vai me abandonar. Quem ora dessa maneira, ora na perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Terceira maneira, nós precisamos encontrar com Jesus na comunhão. E aqui eu me refiro na comunhão com os irmãos. Há uma revelação na Bíblia Sagrada que é interessante demais. Olha como Deus nos vê. Olha como Deus nos vê. Não precisa levantar a mão, mas você acha que Jesus é alguém importante para Deus? Claro. Pois bem, Deus pegou Jesus e fez dele o cabeça. E o corpo é a igreja. Então, para Deus, você é corpo de Cristo. Quando a Bíblia diz que agora em Cristo, quem está em Cristo é nova criatura, nota que o texto não está no plural. Nós não somos novas criaturas, como se cada um de nós fosse um indivíduo novo. Nós todos juntos fazemos parte do novo indivíduo. Esse novo indivíduo, a imagem e semelhança de Deus, o cabeça é Cristo, nós somos esse corpo. Então, para Deus, tocar em você, tocar em Cristo. No mundo espiritual, na autoridade espiritual, nós estamos com Cristo assentado no trono. Eu e você fazemos parte de Cristo. No mundo espiritual, a nossa autoridade é como a autoridade de Jesus. Por isso os demônios tremem. Por isso nós não temos que ter medo das forças espirituais da maldade, dos principados e potestades. Por quê? Porque Jesus já subjugou a cada um deles. Todos foram derrotados. E Ele está sentado no trono muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. E se Ele está acima de tudo e eu sou parte do corpo dEle, eu posso ser o dedinho do pé de Jesus. Mas eu estou sobre todo o império de Satanás, ele está debaixo dos meus pés. É assim que a gente tem que olhar, e por isso, alguns falam, por que você não fala tanto sobre o diabo? Por que eu vou falar de derrotado? Você quer que eu fale de seleção brasileira hoje? Não tem graça, nem pensar. Não dá vontade. Não é? Então, a gente fala do que vale a pena falar. E por isso que a gente fala de Jesus e de Jesus. Queridos, olha como Deus nos vê, em 1 Coríntios 12, 27, diz assim, olha, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós precisamos começar a reconhecer Jesus no meio da igreja. Nós precisamos começar a crescer na nossa comunhão com Deus e encontrar Jesus na vida dos nossos irmãos. Se alimentar de Jesus que está na vida do meu irmão. Explicando melhor, é quando eu percebo Jesus na vida do meu irmão.
Eu amo Jesus. E Jesus está nele, Jesus está nela. E eu amo, passo a amá-los mais ainda, porque eu reconheço que tem algo muito mais profundo no nosso relacionamento. Tem algo divino entre nós que nos liga. Eles são parte do próprio corpo de Cristo junto comigo. Isso é igreja. Isso é igreja. Marido e mulher, que bom seria que algumas vezes você reconhecesse isso na vida da sua esposa, na vida do seu marido. E algumas vezes, quando você o está ouvindo, você percebe, peraí, é Jesus falando comigo. É Jesus falando comigo. Lembro-me uma vez, ministrei aqui num culto da manhã, e a gente, sempre que a gente sai aqui dos cultos, eu e a Magda, a gente sai conversando, e aí, querida, como é que foi? Ela me analisa muito bem. E uma vez, vindo para o culto da tarde, ela falou, sabe, Anésio, eu percebi uma coisa, você disse tal coisa assim, sim, eu percebi isso, aquilo. Aquilo me completou tanto, que eu cheguei a mudar um pouco a mensagem da noite, pedi até a pessoa, olha, suspende a gravação da manhã, deixa só da noite, porque eu percebi Deus falando comigo através dela. Alguém pode chegar para mim e falar, o que é? Tua mulher manda em você? Mulher fala agora até o que você vai pregar? Não, meu querido, mas quando eu reconheço Jesus na vida dela, eu abaixo a cabeça. É Jesus falando. Porque em Cristo não tem homem e mulher. Não tem escravo nem livre. Não existe nada disso em Cristo. Não tem pastor e ovelha em Cristo. Todos somos iguais, somos irmãos. Então, quando nós reconhecemos Jesus na vida dos irmãos, às vezes o irmão está falando com você e você percebe, peraí, isso aí é a voz de Jesus, isso é Jesus que mandou você falar comigo. A gente percebe isso. Então, nosso relacionamento com os nossos irmãos agora tem que ser muito mais profundo. E aí que eu chego no meu quarto ponto, que resume todos os outros. Precisamos nos encontrar com Jesus na ceia do Senhor. A ceia resume tudo isso. Porque a ceia é a festa do encontro. É a celebração da presença de Jesus entre nós. Na ceia, nós nos encontramos com Jesus, digerimos Jesus, tocamos em Jesus e Ele está entre nós. Esse era o sentido que a ceia era para passar para nós. Tanto que Paulo faz uma correção para a igreja. Lá em Coríntios 11, Paulo começa a fazer uma correção para a igreja, dizendo o seguinte, que alguns irmãos, o que acontecia? A igreja se reunia para a ceia, ela se reunia antes para comer juntos. E quando eles iam comer juntos, cada um levava sua comida e tudo mais, se reuniam, começavam a comer, e depois, num determinado momento, paravam e partiam o pão e o vinho juntos. Acontece que quem era mais rico ia mais cedo para a reunião. Os mais pobres trabalhavam até mais tarde e iam bem depois. Os mais ricos chegavam cedo e juntavam a panela deles, tudo comida melhor, e comia e bebia vinho, e comia e bebia vinho. Quando chegavam os mais pobrezinhos, os caras já estavam bêbados. E ali já com problemas, e daqui a pouco chegavam os mais pobrezinhos, e alguns que não tinham nem o que comer. E daqui a pouco Paulo fala, gente, isso que vocês estão fazendo não é ceia, não é, porque vocês desprezam os mais pobres. A ceia, ela nivela todo mundo. Na ceia, não tem se você é escolarizado, o outro não. Seu grau de intelectualidade do outro não se compara a isso. Na ceia, nós percebemos que somos todos membros do corpo de Cristo. Na ceia não tem rico e pobre. Na ceia não tem esse negócio de autoridade espiritual, o pastor e o outro é ovelha, nada disso. Na ceia, nós somos todos pessoas necessitadas da graça de Deus e do alimento, do pão de Jesus e do sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. E a ceia nos equipara. Na ceia a gente olha para o lado e somos irmãos, mais do que irmãos até. Na ceia eu olho para o lado e falo, é Jesus que está aqui nessa forma, é Jesus que está aqui assim, é Jesus que está nela, é Jesus que está nele. Jesus está aqui entre a gente. Tem um momento que alguns discípulos, eles estavam lá na estrada de Emaús e Jesus começou a caminhar com eles. Eles não perceberam que era Jesus. Eles entraram para uma casa e foram partir a ceia. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles perceberam Jesus. Quando eles perceberam Jesus ali, aí eles começaram a conversar e Jesus desapareceu. Eles falaram,
Lembra que o nosso coração queimava quando ele estava com a gente? Eles sabiam que era Jesus, mas não tinham percebido. Que você perceba Jesus na vida do seu irmão hoje. Há um texto, o texto da ceia mesmo, que Paulo ensina também, Coríntios 11. Eu queria ler com vocês, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. 1 Coríntios, no capítulo 11, do 23 ao 26. O texto bíblico diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E aí Paulo completa: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Na ceia, obrigado, querido. Na ceia, eu queria que você entendesse um pouco mais esses elementos aqui da ceia. Jesus está dizendo: é o meu pão e é o meu sangue. Por que isso? Ele quer dizer o seguinte: eu quero que você coma de mim, se alimente de mim, porque eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Eu quero que você tenha uma experiência interior comigo. É interessante, você percebeu que a gente come o pão e depois o vinho. Tomamos o vinho. Os dois se misturam dentro de nós. Aí dá para a gente entender a questão de Judas. Judas estava ali no grupo dos discípulos, e na hora da ceia, Jesus molhou o pão no vinho e deu para o Judas. O que ele está dizendo? Seu relacionamento comigo é externo. Essa junção ocorre do lado de fora, é só fachada. Mas ele quer ter com a gente um relacionamento interno. Que essas coisas aconteçam lá dentro. Paulo pega e amplia isso. Fala: gente, vamos um nível abaixo agora, mais a fundo. Vamos cavar um pouco mais aqui, que tem mais coisa aqui para a gente descobrir. O pão é o corpo de Cristo. Ou seja, o pão é o seu irmão aí do lado. O pão são essas pessoas que andam com você, que fazem parte do corpo de Cristo com você. Jesus quer que você se alimente de Cristo na vida deles. E depois beba o cálice, selando essa aliança, dizendo: a gente não se separa nunca. Isso é fantástico. Falando sobre o corpo de Cristo, eu sei que a gente não tem relacionamento com todo mundo aqui. Você vê, como é que você vai ter amizade íntima e relacionamento com quase, 2.000 pessoas, você vai querer ter comunhão com todo mundo? Não dá. O que você faz? Você tem relacionamento com alguns só, mas isso é normal, o corpo de Cristo é assim. O corpo humano é assim. Por exemplo, o meu nariz nunca teve nenhum relacionamento com o meu calcanhar. Nunca. Estão no mesmo corpo e nunca se tocaram. Você está aí pensando se você consegue pôr calcanhar no nariz, fala a verdade. Você está pensando, né? Aqueles irmãos cuja parte do corpo é assim mais edificada, nem tentem. Não dá. Mas estão no mesmo corpo. No entanto, se você é um membro no corpo, ao seu redor tem membros que você se toca o tempo todo. Na sua vida pessoal, você não tem comunhão com todo mundo que está aqui. Você recebe todo mundo, abraça todo mundo que você puder, mas tem gente aqui que é osso com você no corpo de Cristo. Tem gente aqui que vocês já estão ligados um com o outro. E assim, e a coisa é tão profunda que você olha assim: é para sempre isso daqui. Não quero perder nunca essa comunhão. Então, nós vamos fazer algo aqui,
ao participar do pão e do cálice, nós vamos nos apropriar disso e fazer uma aliança com esses irmãos. E isso vai ser selado aqui com o sangue da aliança. Amém, queridos? Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que têm um compromisso com o Senhor Jesus. A ceia não é restrita aos membros dessa comunidade, porque a ceia é do corpo de Cristo, é maior do que essa comunidade. Se você é meu irmão é de outra igreja, participe em outro lugar, sinta-se bem-vindo em participar conosco aqui. Se você já tem Jesus como Senhor da sua vida, dono da sua vida, está disposto a viver para o resto da sua vida para Ele, mesmo que seu entendimento ainda seja pequeno, ande nesse entendimento pequeno que você tem e participa da ceia do Senhor aqui conosco. Esse é um momento de aliança. Tenho certeza que Deus vai edificar isso na sua vida e levá-lo a crescer ainda mais. Nos ajude servindo uns aos outros. Vai ser servido o cálice, pegue um, segure na sua mão, aguarde até que todos sejam servidos e depois nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Ao entrar em teu santo lugar, admiro poder me aproximar para ver tua glória e tua beleza e adorar-te em intimidade. Com confiança posso me aproximar de tua mesa, quero participar. O que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar meu pão, minha luz, minha oração. És tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção. És tu, Jesus, só tu. Ao entrar em teu santo lugar, admiro poder me aproximar para ver tua glória e tua beleza e adorar-te em intimidade. Com confiança posso me aproximar de tua mesa, quero participar. O que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar meu pão, minha luz, minha oração. És tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção. És tu, Jesus, só tu. Tu cuidas de mim, me guardas, me amas. Tu cuidas de mim, me abraças, me guardas, me amas. Tu cuidas de mim,
minha oração és tu, Jesus, meu pão, minha luz, minha oração és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção és tu, Jesus, só tu. Tu és meu pão, Senhor, meu pão, minha luz, minha oração és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção és tu, Jesus, só tu. Oh, Jesus, só tu, só tu. Se algum irmão, alguma irmã ficou sem ser servido do cálice, pode fazer um sinal com sua mão. Se o cálice não chegou até você, chegou para todos. Vamos abrir a primeira película. Você encontra o pão. Pegue o pão e segure-o na sua mão, por favor. Lembra do que nós falamos? O pão é o corpo de Cristo. Ainda que simbólico isso que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer aqui na ceia hoje eu quero me alimentar de Cristo na vida dos meus irmãos. Tem gente, entenda a minha expressão, tem gente que não dá mais para desgrudar deles pro resto da vida. Não dá. Se minha mão resolver brigar com o meu braço, ela morre. Ela morre. Não dá mais para viver. Tem gente que a gente não pode perder na vida. Entende isso? Faz parte já da vida da gente. Já nos ligamos um com o outro. Por isso que é simbólico que eu vou falar para você. Olha para o pão você vai olhar. Quem vai estar nele aí agora para você? Quem são as pessoas que é parte do corpo de Cristo, que você fala, esse meu irmão, essa minha irmã, não dá mais para a gente se separar. Se ele estiver aqui, a vontade era estar aí abraçado com ele, mas não dá, às vezes está lá do outro lado do salão, mas você está vendo ele aqui, ó. Você vai se alimentar de Cristo na vida desse irmão. Fala, eu quero ter um relacionamento íntimo com Jesus. E quero carregar essa pessoa dentro de mim pro resto da minha vida também. Com minhas orações, com tudo que eu tenho. Aqui vai sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus irmãos em Cristo, que vão passar a eternidade junto com você. É o corpo de Cristo. Amém? Corpo de Cristo. Vamos comer do pão? Vamos abrir o cálice. O cálice é o cálice da nova aliança. Jesus está dizendo, nessa atitude para a gente, que agora vai selar tudo isso com o sangue da aliança. É Jesus quem assina embaixo de tudo isso. É Jesus que é essa segurança, esse selo da comunhão. Levante seu cálice, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor, muito obrigado por ter salvado a minha vida e me colocado no corpo de Cristo. Senhor, nesse momento, eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que o Senhor tem colocado ao meu lado. Eu selo esta aliança com o sangue de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar do cálice. Se você entendeu que Jesus está na vida dos seus irmãos, vou te falar uma coisa. Quando você precisar de ser abraçado por Deus, Deus vai enviar um irmão para abraçar você. Às vezes a gente passa por necessidade e dinheiro não cai do céu, mas Deus vai falar com um irmão para abençoar você. Às vezes nós estamos enfermos e o irmão vai vir sobre nós e vai colocar as mãos. As mãos dele são as mãos de Jesus. Por isso Jesus falou: esses sinais seguirão os que crerem, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Porque é Jesus que está botando a mão ali. Não é o irmão, é Jesus. Não depende nem da fé do irmão, depende de Jesus. E Deus vai colocar esse povo do nosso lado para nos fortalecer e nos ajudar. Essa é a aliança. É assim que Deus cuida de nós. Amém? Deus, Ele guarda a nossa vida assim. A igreja é esse lugar onde nós estamos protegidos. Então que Deus nos mantenha com o coração sempre assim. Amém? Terminemos cantando assim: Tu cuidas de mim, me abraça. Fala isso para Deus. Me guardas, me amas, tu cuidas de mim. Abraça o irmão que está do seu lado, ou dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos cantar juntos esse cântico. Me guardas, me amas. Senhor, tu cuidas de mim, me abraças, me guardas, me amas. Tu cuidas de mim, Senhor, tu cuidas de mim, me abraças. Me guarda, me guardas, me amas, meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus. Meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus. Meu Deus, meu amor, minha canção, és tu, Jesus. Só tu és meu pão, meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus. Meu Deus, meu amor,
Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você. Lembrando apenas que domingo que vem nosso culto volta nos horários normais, às 10 da manhã e às 18 horas. Hoje às 18 não tem, embora se você quiser às 18 teremos uma transmissão pela internet em offline, não vai estar acontecendo aqui, não é? É uma regravação que vai passar pela internet, você pode assistir também, tá bom? Me desculpem, por favor, passamos 12 minutos do nosso horário, mas é esse reajuste de horários nossos aqui. Dá um abraço aí em quem está perto de você, no seu irmão, na sua irmã, vá em paz. Deus te abençoe, até domingo que vem. Onde está o Espírito de Deus? A cura e libertação. Isso cantamos, louvamos.